Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2025, do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar bastante do Haddad, do Centrão, do PP, do União Brasil e daqueles dois paspalhos que fizeram o que fizeram quando o Haddad foi lá na comissão da Câmara dos Deputados para conversar sobre a questão do IOF. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui, então vamos por partes, tá bom? Vamos começar, como diria o outro, pelo começo. Sob resistência do Congresso, o governo publica medidas alternativas ao IOF. Vamos ver as mudanças. Segundo a Fazenda, sem essa alternativa, o governo teria que contingenciar mais gastos federais neste ano, que é o que a oposição quer. A gente vai chegar lá. O governo publicou na noite de ontem, quarta-feira, dia 11, um conjunto de medidas relacionadas ao imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, via decreto e medida provisória, voltado para recalibrar o imposto e aumentar a arrecadação. Calma, tá? De acordo com o Ministério da Fazenda, as medidas foram acertadas entre o ministro Fernando Haddad e os presidentes da Câmara, o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, além de lideranças das casas legislativas, ou seja, tanto da Câmara quanto do Senado. Vamos ver algumas das medidas, tá bom? Isso aqui é notícia, eu não tirei da minha cabeça, igual o Nicolas faz, o Jordi faz, tá bom? Tá aqui, notícia. Tá aqui na descrição do vídeo para vocês lerem. Fim da alíquota fixa do risco sacado. Fica apenas a diária de 0,0082%, o que significa uma redução de 80% na tributação. O VGBL, até 31 de dezembro de 2025, o IOF nos aportes passa a incidir somente sobre o valor que exceder R$300 mil. Neste ano fica flexibilizada a exigência de verificação global dos aportes em diferentes entidades, para evitar problemas operacionais das entidades seguradoras. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, o IOF nos aportes em VGBL passa a incidir sobre o valor que exceder R$600 mil. Não é para você aí. É para quem tem dinheiro de verdade. Tá? As contribuições patronais passam a ser isentas de IOF. A alíquota de 5% de imposto de renda sobre LCA, LCI, CRI, CRA e debêntures incentivadas antes isentos. 5%! Alíquota única de 17,5% de imposto de renda sobre os rendimentos de aplicações. Não há mudança para caderneta de poupança. Tributação sobre o faturamento das bets será elevada de 12% para 18%. Acho pouco ainda, tá? Acho pouco. Não há mudança para os prêmios pagos ao apostador e para o imposto de renda e a CSLL cobrada da empresa. Inserção do programa Pé de Meia no piso constitucional da educação. Mudança nas regras do AtesteMed, que é o serviço digital do INSS para solicitação de benefícios por incapacidade temporária, sujeito à dotação orçamentária da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes de previdência dos servidores públicos. Em relação ao seguro-defeso, ajustes nos critérios de acesso e sujeição à dotação orçamentária. Tá? Ou seja, isso vai atingir quem tem dinheiro. Não é você aí. Classe média baixa. Classe média, média, talvez pegue nesse negócio de LSI, LCA, LCI, CRI, CRA, que muitos bancos acabam indicando para os correntistas que tem um dinheirinho lá parado para investir nisso aí. Então vai olhar, 5% é 5%. Para você, não vai fazer diferença. Para quem tem muito dinheiro, também não vai fazer diferença. Para quem não tem nada, vai fazer uma puta diferença, porque vai poder isentar essa galera de imposto de renda. Tá? Isso foi, presta atenção na notícia, isso foi acordado, foi acertado entre o Haddad, o Alcolumbre, o Hugo Mota e as lideranças da Câmara e do Senado. Muito bem. Notícia de hoje.
PP e União Brasil, que estão se juntando para fazer um negócio lá, nunca lembro, querem obrigar o governo a cortar recursos de saúde, educação e área social. PP e União Brasil, prestem atenção nos partidos, tá bom? Líderes do PP e do União Brasil criticaram as alternativas propostas pelo governo ao aumento do imposto sobre operações financeiras do tal do IOF. Eles vão se reunir para fechar a questão contra o texto do executivo. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados com os presidentes do PP. Adivinha quem é? Ciro Nogueira. Quem é Ciro Nogueira? Aquele que eu trouxe aqui no canal, um mês atrás mais ou menos, que estava numa reunião com os Faria Limers, a galera do mercado aqui de São Paulo, falando para eles ficarem bem tranquilos que eles não seriam afetados pelo governo. É esse cara que quer cortar dinheiro da saúde, da educação e dos programas sociais. Vai vendo como as coisas funcionam, tá? E do União, o Antônio Rueda, além de parlamentares das duas bancadas. Os dois partidos fazem parte da base governamental. Eles têm 4 ministros na gestão do presidente Lula. Eles divulgaram uma nota em que diz que a solução para a questão fiscal é o corte de gastos do governo e dão algumas sugestões. Corte de gastos do governo. Onde que o governo gasta? Cara, aqui, a economista Débora Maganha, do ICL, que é inteligentíssima, uma sumidade sobre a economia, ela critica a hipocrisia do discurso de corte de gastos feito pelos representantes das duas legendas. Eu vou trazer aspas dela aqui porque ela é excelente, tá? De economia. Eu não sou muito bom em economia, mas ela é. Ninguém quer abrir mão de seus próprios privilégios e de seus próprios benefícios. Além disso, a cobrança desses cortes é bem seletiva. É bem diferente de governo para governo, diz ela. Dentro disso, sempre se coloca que o social é que é ruim. O social que gera desequilíbrio, que gera inflação. Teve um ex-presidente do Banco Central que deu entrevista essa semana falando que o problema é que o salário mínimo sobe de acordo com a inflação, que o salário mínimo tinha que ser congelado. Então é sempre no rabo de você aí que trabalha. Entende? Essa galera que tem dinheiro de verdade, não adianta a classe média vir aqui encher o saco para ficar defendendo quem tem grana. Porque é sempre no rabo do pobre que sobra nesse país. E o governo está tentando fazer uma coisa, não consegue. Eu vou continuar aqui com a Débora. Nesse caso, eu vejo uma hipocrisia enorme. Partidos falando para cortar na área social, na educação, na saúde, o lado mais fraco da corda. Vai cortar onde? Na farmácia popular? Vai tirar de onde na educação? Bolsa Família não é o maior gasto do governo. Mas quando vamos para benefícios fiscais, desoneração de folha, tributação de dividendos, que só no nosso país e mais 2 não fazem. Informação da Débora. Ninguém quer discutir. Esses partidos usam isso como forma de pressão, chantagem. O ajuste acaba ficando em cima das pessoas que não têm poder político e econômico. Nós, os pobres, é no nosso lombo que fica. Por que não cortar nas emendas? Por que não tributar grandes fortunas? Sempre tem que ser do lado mais fraco? É difícil fazer qualquer mudança real se temos um Congresso que não vota pelo povo. Esse é o ponto. Nós temos pessoas nas casas, no Congresso, na Câmara e no Senado, que não trabalham pelo bem comum da população brasileira. Eu falei isso ontem, quando eu trouxe bem rapidinho o bafafá que tinha tido lá quando o Haddad foi discutir com a Câmara dos Deputados lá, com aquela pagaiada que o Nicolas e o Jordi fizeram. Ali era um momento importantíssimo de falar com as pessoas, explicar o que é, politizar a questão do IOF. Por que que eles fazem aquele tipo de espetáculo? Para que a discussão seja esvaziada, para que o Haddad não consiga explicar para você, para mim, o que vai acontecer no IOF, e também para desviar o foco do lambe-mão que o chefe deles fez com o Alexandre de Moraes na terça-feira, que chocou todo mundo. Então é tudo muito bem orquestrado. O Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, ele deu a opinião dele também. O governo não quer ajuste em cima dos pobres. Aspas para ele. Eu acho que é muito importante a decisão do governo de que não dá para aceitar um ajuste em cima dos pobres.
Nós temos que ter medidas progressivas. E aqui no Brasil há uma resistência muito grande do andar de cima das elites do país. É fácil o discurso do ajuste fiscal quando cai em cima dos pobres. Na hora H, quando toca em setores específicos, há uma reação como se ninguém quisesse dar a sua contribuição. Um professor de rede municipal paga hoje 27,5% de imposto de renda. É justo uma pessoa que tem um investimento numa LCA não pagar nada? Sabe quanto é que a gente está falando de isenção? De 41 bilhões de reais. Nós refutamos qualquer discurso de gastança e de escalada fiscal, porque gastança houve no governo Bolsonaro, com 800 bilhões de reais acima das regras fiscais. Vocês lembram o que aconteceu no último ano da eleição? Tinha muita gente ali que apoiava o Bolsonaro. Deram o calote nos precatórios. Naquele último ano, venderam a Eletrobras a toque de caixa, anteciparam dividendos, deram calote nos governadores, no ICMS, todo tipo de responsabilidade fiscal para dizer que entregou o governo com superávit, que foi o que o Nicolas falou ontem pro Haddad. E quando o Haddad foi responder, ele fugiu. Então assim, quem apoiou o governo de Bolsonaro não pode ver com isso, até porque o esforço fiscal conduzido por Fernando Haddad é grande. Nós saímos de um déficit de 2,12% para 0,09%. Houve uma redução das despesas em relação ao PIB de 19,5% para 18,4%, afirmou o líder. Cara, é um absurdo o que a extrema-direita e o centrão fazem nesse país. Tá? É um absurdo o que eles fazem. Tem 50 bilhões de reais presos em emendas parlamentares. O Bolsonaro, no depoimento dele, ele disse... O que ele disse? Quando eu ganhei em 2018, eu ajoelhei e chorei porque eu não queria. Eu detestei ser presidente do Brasil. Ele nunca quis administrar, ele queria o dinheiro. Ele queria o dinheiro, ele queria o fórum privilegiado e ele queria meter a mão. O governo, ele repassou o quê? Para as emendas, virou a farra do boi as emendas parlamentares. É dinheiro saindo pelo ladrão. Aí agora o Lula quer deixar em ordem e não consegue, porque a Câmara não permite. Ele fechou acordo com o Hugo Mota. O Hugo Mota no dia seguinte falou que vai brecar esse negócio do IOF. E o Hugo Mota ainda falou que acha certo os parlamentares acumularem o salário com a aposentadoria. No do pobre, no lombo do pobre pode tudo, nesses caras não pode nada. Então assim, tudo que eu estou falando aqui, ó, orçamento de 50 bilhões de reais em emendas mantém pressão sobre Lula com 2026 no horizonte. Tá tudo em matéria, tá? Mais de uma fonte aqui na descrição do vídeo. Leiam, não se informe por qualquer lugar porcaria. Leiam, tá bom? Leiam muito. Ah, vocês me desculpam, mas esse tipo de coisa me deixa maluco, porque sobra sempre no lombo do mais fraco no nosso país e a gente normaliza, a gente não pode normalizar isso. Olha essa aqui, eu vou respirar um pouco. Bônus de Tarcísio prioriza PMs acima de outros servidores ao pagar 2,7 bilhões de reais por resultados. Matéria do Paulo Batistella da Ponte Jornalismo. A gestão Tarcísio de Freitas do Republicanos turbinou um bônus pago a policiais militares pelo cumprimento de metas e tem privilegiado a corporação tanto no volume de dinheiro gasto quanto na rapidez em remunerar os PMs, se comparado a trabalhadores públicos de outras pastas do governo de São Paulo e da própria Secretaria de Segurança Pública, também recompensados por resultados. O governador já distribuiu ao funcionalismo ao longo do mandato 2,71 bilhões de reais a título de bonificação por resultados. Os policiais militares ficaram com 30,5% disso, o equivalente a 827 milhões de reais. Embora o quadro da Polícia Militar Paulista represente hoje 15,8% dos servidores do Estado, cerca de 85 mil em um total de 519 mil pessoas. Em um cenário hipotético no qual o governador tivesse repartido os gastos com bonificação de modo equivalente à representatividade de cada órgão, a Polícia Militar do Estado de São Paulo teria recebido 399 milhões a menos. Já os servidores da saúde, por exemplo,
com 45 mil trabalhadores, ou seja, 8,7% do funcionalismo, teria tido direito a 235 milhões a mais do que eles receberam. A pasta ficou apenas com 0,08% do que Tarcísio distribuiu com o bônus. Tá bom para vocês? Então, pro governador, e a gente tem que prestar atenção nele, tá? Porque ele é o que se vende como moderado. Pro governador é muito mais importante matar do que salvar pessoas. Prestem atenção nesses dados. Isso aqui é muito, muito absurdo, tá? Ó, eu vou te falar, eu não sei mais o que falar. Para terminar hoje, Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento, desembaixador brasileiro na Itália. Ai, ai, ai. Evidente que é uma mobilização para deter deputada porque ela está na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades judiciais italianas acataram o pedido e hoje ela poderá ser presa a qualquer momento, disse em entrevista à Globo. Segundo ele, desde o momento em que as autoridades italianas validaram o pedido da inclusão na lista vermelha da Interpol, o paradeiro da deputada, considerada foragida da justiça brasileira, tem sido buscado. As forças policiais italianas estão trabalhando na investigação e na localização dessa foragida para efetuar a prisão. Ela pode ser presa em qualquer lugar que não seja inviolável, como a residência dela. A Constituição italiana permite a extradição da Zambelli. Não há impeditivo de extradição de um ítalo brasileiro, mas é uma decisão soberana e autônoma da justiça e do governo italiano. Mas a Constituição do país não veda totalmente a extradição, tanto que há jurisprudência. Como um processo extradicional é um processo jurídico e político, nesse momento estamos mobilizados com a polícia italiana na localização da deputada na sua prisão. Posteriormente, o judiciário italiano fará a avaliação e ela terá amplo direito à defesa. Pelo que eu vi hoje, esse tipo de processo pode durar de 6 meses a mais um ano e pouquinho, tá? Então assim, a tentativa dela é postergar ao máximo, porque vai que alguém da Strume direita ou do Centrão ganha a eleição ano que vem e resolve perdoar toda essa rempa de golpista, ela tá tentando entrar no meio para ver se alguém perdoa as bobagens que ela fez, os crimes que ela cometeu. São bobagens, tá? E ela declarou hoje que vai pedir, se condenada, né, se a Itália realmente resolver a extradição, e seja lá mais o que for, que ela vai pedir para cumprir pena lá, porque as prisões brasileiras são insalubres, não são boas. Eu quero que você me diga se em alguma vez você viu a Zambelli criticar o estado das prisões brasileiras. Se você viu alguém da extrema direita criticar as prisões brasileiras. Quando é nos outros, bandido bom é bandido morto, lembra? Rapidinhas. Bolsonaro, antes de dar o depoimento pro Alexandre de Moraes, se reuniu com quem? Com Michel Temer. E foi o Temer que falou para ele pedir desculpa pro Alexandre. Também tinha sido o Temer, quando ele escreveu uma carta para pedir desculpa por ter chamado de canalha, foi o Temer que redigiu a carta junto com o Bolsonaro. E o Nicolas Ferreira, que perdeu um processo por ter chamado a deputada Duda Salabert, falando que ia chamar de homem, tomou 30 mil na lomba e chamou de novo, vai tomar outro processo. Ele tá fazendo vaquinha para pagar isso aí. E vai ter um monte de idiota que vai dar, porque deram pro Bolsonaro, deram pra Zambelli. É lógico que vão dar pro Nicolas Ferreira. Então, assim, é muito importante a gente entender quem é que manda no Brasil e por que é tão importante prestar atenção em quem a gente vota para deputado e para senador. Quem manda no Brasil é o agro. O agro tem 158 bilhões de reais em isenções para incentivar a produção agrícola. O agro é bancado pelo governo brasileiro. E eles fazem lobby para que nada seja votado e aprovado para que os prejudique. Assim como o mercado, assim como os meios de comunicação, os donos dos meios de comunicação. Eu expliquei aqui nesse canal outro dia. A grande maioria dos deputados são bancados por pessoas nas suas campanhas, por empresários, por donos de banco, pelo pessoal do agro.
Aí na hora de votar alguma coisa como essa questão do IOF, eles são cobrados a votarem a favor daqueles que botaram dinheiro para que eles sejam eleitos, para que eles fossem eleitos. É muito importante que a gente entenda como isso funciona. E é muito importante a gente entender isso para a gente aprender a votar. O ano que vem vai ter eleição para senador. É muito importante que a gente eleja senadores progressistas, deputados progressistas, para que o governo consiga governar. Se não se cobra muito do governo federal, sendo que ele não consegue aprovar as coisas por causa da Câmara e do Senado. Tá bom? E vocês viram o avião na Índia? Vocês viram a imagem? Ele decola e já, puf, cai. Sobreviveu um cara. Ah, outra coisa, eu ia falar, esqueci, o Thiago Ávila está vindo para o Brasil. O ativista brasileiro que foi preso injustamente pelo genocida do Netanyahu, foi colocado no avião hoje, deve chegar ao Brasil na sexta-feira de manhã. Tá em Guarulhos. Tá? Era a última notícia do dia. Essa foi a edição desta quinta, dia 12 de junho de 2025 do Cidadania SA. Um bom fim de quinta, uma boa sexta-feira para todo mundo. Leiam as matérias aqui na descrição do vídeo. Curtiu? Deixa o like aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Um abraço e até amanhã.